Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Para quem está assistindo ao canal pela primeira vez, gostaria de me apresentar. O meu nome é Renato Koprowski, sou advogado e trabalhamos aqui em Portugal com assuntos relacionados a processos de imigração e legalização de imigrantes que já se encontram em território nacional. Portanto, além de me apresentar, eu queria lhe convidar. Para quê? Para que se inscreva em nosso canal, para que dê o like aos nossos vídeos, marque o sininho na página do YouTube, caso ache o canal interessante. E para saber se o canal é interessante, dá uma olhada na playlist e veja quanto material nós temos e veja que tudo está relacionado aos processos de imigração e legalização em Portugal. Esse é o nosso foco, esse é o nosso objetivo. Trazer informações a respeito daquilo que é importante para um projeto de imigração. Para os demais, que já são nossos inscritos, o nosso sempre muito obrigado por estarem conosco. Para entrar em contato, está aqui o nosso Instagram. Podem mandar lá no direct que a gente faz a seleção, responde dentro das possibilidades e dentro do nosso tempo disponível. E também, evidente, podem deixar o material e as perguntas, críticas, sugestões aqui embaixo do próprio vídeo. Perfeito? Muito bem. Feitas as apresentações, vamos ao material de hoje. Fim da manifestação de interesse em Portugal. Gente, isso aqui foi e está sendo, foi porque isso já aconteceu durante o decorrer dos dias, foi anunciado pelo governo, no mesmo dia foi promulgado, no mesmo dia um suplemento no Diário da República e no mesmo dia, portanto, publicada a nova regra que extinguiu alguns dos números do artigo 88 e do artigo 89 da Lei de Estrangeiros, que permitia que alguém que tivesse entrado em Portugal por algum meio, aéreo, terrestre, marítimo, não importa, o cidadão chegou em Portugal, resolveu ficar em Portugal. E aí o que ele fazia? Abriu uma atividade, procurava um trabalho, e ia recolhendo para a Segurança Social, e depois de 12 contribuições, ele teria o direito de ser considerado como ter entrado legalmente em território nacional e poderia, portanto, estar considerado como legal aqui. E isso ele podia fazer tanto com um contrato de trabalho, como com uma abertura de uma atividade aqui em Portugal. Então, era uma janela que estava sempre à disposição daqueles que evitavam fazer um visto consular. Nesse tocante do visto consular e das manifestações de interesse, eu sempre me pergunto por qual razão o cidadão não faz um visto de procurar trabalho em Portugal. É um mínimo e um menos oneroso e um menos dificultoso de conseguir entrar legalmente e de conseguir um agendamento lá no portal da AIMA de uma maneira rápida, sucinta, porque está lá no portal, é fácil, tenho visto. Então eu vou lá e faço o quê? Peço a minha residência. Mas as pessoas insistem, preferem fugir de uma burocracia pequena no seu país de origem, no consulado, ou na VFS, que é a empresa contratada, enfim, do que chegarem aqui em Portugal e enfrentarem uma fila de 2 anos, 3 anos, para conseguirem o quê? A mesma coisa que teriam conseguido com o visto de procura de trabalho. Principalmente ainda quando se trata de visto de procura de trabalho, e ainda se o cidadão é oriundo de um país de origem da CPLP. Mas muito bem. O fato é que acabou a manifestação de interesse, tanto do 88 quanto do artigo 89. Mas aí, doutor, eu estou aqui, como é que eu faço? Como é que eu me resolvo? E agora? Aí começou a loucura. Agora já estão dizendo que isto deveria de ser temporário. Isto deveria de ser simplesmente uma janela para que aquelas pessoas que estão aqui na irregularidade não conseguissem mais fazer a manifestação, que primeiro nós teríamos de limpar a fila que veio do extinto CEF, que gira, hipoteticamente, aí, em torno dos 400 mil processos pendentes de resposta,
para de novo, depois disto, habilitar estas duas regrinhas, ou seja, retornar, né, estas regras que permitiam a legalização de quem estava aqui em Portugal, supostamente legal, porque tinha contribuições com a Segurança Social, por exemplo. Pois bem, além disso, e não bastasse isso, já há petições públicas em andamento para revogar esta lei e para que volte a manifestação de interesse como estava. Ora, resguardo aí o interesse das pessoas e respeito a opinião de cada um a respeito deste tema, mas eu reservo o meu direito de também não concordar com isto. Então, quais são as alternativas? Esta foi a pergunta, fim da manifestação. Quais são as minhas alternativas, doutor? Para que lado eu vou correr? Bem, isto depende. E depende do quê? Depende de uma análise caso a caso. Há situações e há imigrantes que estão talvez em condições de resolver a sua vida de um outro jeito. E há situações que realmente não vai conseguir. Se não fez, não vai ter mais condições de fazê-lo. Nós já tivemos casos de pessoas que estavam com todo o projeto pronto, chegaram, embarcaram. Quando chegaram aqui, a lei havia mudado. E aí não tem mais para onde correr. Por quê? Porque acabou a manifestação da forma como era conhecida. E que nós sempre dizíamos, façam visto, façam visto, façam visto. E as pessoas insistiam. Pois bem, agora vão sentir na pele, no bolso, no seu projeto, no seu psicológico, às vezes não é só do cidadão, às vezes é de toda uma família que já está aqui, porque ele não vai conseguir se resolver. Sem ele ter residência, os demais da família pagam a conta junto com ele, porque não conseguem fazer reagrupamento, não conseguem tirar seus documentos. Enfim. Vamos às alternativas, então? Muito bem, eu vou colocar na tela para vocês a lei de estrangeiro já atualizada, para que a gente possa acompanhar aqui. Uma das situações que é para aqueles que são da CPLP, diz o artigo 87A. Os cidadãos nacionais de estados em que esteja em vigor o acordo da CPLP, que sejam titulares de visto de curta duração ou do visto de entrada temporária, ou que tenham entrado legalmente em território nacional, podem requerer em território nacional, junto da AIMA, a autorização de residência CPLP. Está aqui, gente. Número 1. Então, se você é nacional de CPLP e tenha um visto, seja qual for, você está sujeito a isto aqui. Você está garantido por isto aqui. Você não precisa se preocupar com manifestação. Ou que tenha entrado legalmente em território nacional. Gente, o cidadão que veio para cá e tem entrado legalmente em território nacional, mas o meu visto é de turismo. Eu não preciso de visto consular para fazer turismo em Portugal. Então, este cidadão, membro de um país, né, de um Estado membro da CPLP, que entrou legalmente em território nacional, ele pode requerer que sim a sua residência pelo 87A. Mas perceba, isso só é válido para quem é membro, ou seja, para quem é um cidadão da CPLP. Então, se você é CPLP, você ainda tem aqui uma alternativa, ok? Se você não é CPLP, esquece o artigo 87A, porque ele não vai se aplicar ao seu caso. Muito bem, além do 87A, eu vou subir aqui para o artigo 90. O artigo 90 diz que autorização de residência para atividade de docência altamente qualificada ou cultural. Pois bem, neste caso aqui, nós já vamos restringir o número de pessoas que podem se enquadrar aqui, numa situação de atividade de docência, ou seja, alguém que é do meio acadêmico e que veio para cá para continuar na atividade acadêmica como um professor, como um mestre, e uma atividade cultural altamente qualificada. É óbvio que aqui, no meio de 1 milhão de pessoas, 1 milhão de imigrantes, nós não vamos encontrar
999 mil que se enquadrem nesta situação. Talvez aquele que está faltando é que possa se enquadrar aqui. Mas perceba, há uma alternativa, ok? Depois, nós vamos descer mais um pouco. Vamos ver o artigo que fala também, o artigo 91. Opa, passei aqui. Autorização de residência para investigação, estudo, estágio profissional ou voluntariado. Depende aqui, temos que pegar o caso concreto em mãos, fazer uma análise para ver se você se encaixa numa destas condições. Repito, não é para todo mundo. Isto aqui são casos pontuais e bem específicos. Não é para a grande maioria dos imigrantes que está em Portugal. Não vai se aplicar. Tá? Esta regra também é muito específica, mas é uma alternativa para chegar ao título de residência, mesmo com a extinção do artigo 88 e 89. Já no número 1 deste artigo diz: ao estudante do ensino superior, titular de um visto de residência emitido em conformidade com o disposto no artigo 62 e que preencha as condições gerais do artigo 77, é concedida autorização de residência, desde que apresente o comprovativo da matrícula, do pagamento, dos meios e, né, como está abrangido pelo Serviço Nacional de Saúde e por aí afora. Muito bem. Ela é válida por 3 anos. Também ela pode ser aqui a autorização de residência concedida, abrangida por programas da União Europeia. Pode ser concedida que não seja titular de visto. Aqui está o pulo do gato. Artigo 91, número 4. Pode ser concedida autorização de residência ao estudante de ensino superior que não seja titular de visto de residência emitido, né, aqui nos termos do artigo 62, está aqui claro, bem claro aqui, desde que tenha entrado legalmente em território nacional e preencha as demais condições estabelecidas no presente artigo. Gente, entrar como turista no território nacional, para quem é originário de um país onde isto é possível, estou falando aqui de Brasil, isto é possível, você vem com visto de turismo, quer dizer, na verdade você não precisa de visto, é liberado. Então você entra legalmente no território. E se você entrou e é considerado que você entrou legalmente, você tem aqui a brecha também, através desse artigo, de conseguir resolver a sua situação. Mas perceba de novo, não são todos que vão se encaixar nesta situação. A grande maioria vai estar fora deste artigo também. Depois, vamos mais adiante. Artigo 92. Artigo 92. Autorização de residência para estudante. Ponto. Eu vou direto ao número 3. Aqui. Pode ser concedida autorização de residência ao estudante do ensino secundário. Secundário, não é o superior. Que não seja titular de um visto de residência emitido nos termos do artigo 62, se tiver entrado e permanecido legalmente em território nacional e cumpra o previsto no presente artigo. Ora, de novo, quem é dispensado do visto de entrada em Portugal, volto a dizer, o visto do turismo, ele entrou legalmente, porque ele foi dispensado o visto. Então, se ele está aqui, permanece aqui e vai estudar, ele tem também aqui uma possibilidade. E, de novo, não são todos que se encaixam nesta condição. Então, nós temos que analisar caso a caso e dizer pode ou não pode. Mais adiante um pouquinho, nós encontramos no 93, autorização de residência para estagiários. De novo, no número 3, pode ser concedida autorização de residência ao estagiário que não seja titular de visto de residência emitido nos termos do artigo 62, se tiver entrado
e permaneça legalmente em território nacional e cumpra o previsto no presente artigo. Portanto, se você é estagiário, você também tem esta condição. Mas não são todos que são estagiários. E aí eu vou agora dar um pulo grande na legislação. Vamos diretamente para a página que vai tratar do artigo 122, o glorioso 122, aquele que é uma das exceções a todas as demais regras e todos os demais artigos. Autorização de residência com dispensa de visto de residência. Então, se você não se enquadrou no 87A, no 90, no 91.4, 92.3, 93.3, você ainda tem aqui a opção do 122, que diz, já no número 1, não carecem de visto para obtenção de autorização de residência temporários nacionais de estados terceiros, menores de filhos de cidadão, menores nascidos em território nacional, filhos de titulares de autorização de residência, maiores nascidos em território nacional, menores obrigatoriamente sujeitos à tutela do Código Civil, que tenham deixado de beneficiar de direito de proteção internacional. Enfim, aqui nós temos uma enxurrada de situações que pode permitir que você se encaixe, consiga se enquadrar em uma destas alíneas, em um destes números do artigo 122. E com isto, você consiga contornar aquela situação do 88.2 e do 89.2. E ainda acrescido daquela situação de ser considerado legalmente em território nacional, mediante o fato de ter contribuído por 12 meses para a segurança social. Então, assim, voltar àquilo que já era e que todos sabiam que era um problema, e a gente sempre bateu nessa tecla, é que levou o Estado português à situação que se encontra hoje. Resguardando aqui a seguinte situação. O Estado foi omisso quando não deu conta do recado e não tomou nenhuma providência. Isto é culpa do Estado. Quando o Estado erra, ele tem que assumir o seu erro e tem que dar uma resposta à sociedade. E o Estado não fez nada até o presente momento, quando então se resolveu tomar uma atitude. Vamos acabar com esses artigos, ou com os números destes artigos, não com os artigos. 88 e 89 continuam válidos. Mas vamos limpar, vamos depurar aquilo que faz parte destes artigos e que era a brecha para que as pessoas entrassem aqui ao bel prazer e resolvessem a vida. Há ainda, como nós mostramos nesse vídeo, uma série de alternativas. Mas estas também poderão ser objeto de alteração no futuro. E eu digo isso por quê? Porque há uma intenção do governo de pegar a lei da nacionalidade e de pegar a lei de estrangeiros e fronteiras e dar uma depurada de cima e embaixo. A intenção do governo é esta. Então ainda pode mudar muita coisa. Esta foi apenas a primeira medida. Tá? Então vamos ver o que vai acontecer e como vai ser o futuro da imigração em Portugal. Além disso, ainda nós temos o artigo 123, que chega de uma forma clara e diz o seguinte: regime excepcional. Então, tudo aquilo que não se enquadrou lá na frente, aí entre os refugiados, aqueles que estão com problemas sérios e precisam, por questões humanitárias, por razões de interesse social, como muito bem coloca a letra A, B e C. Aqui estão as três possibilidades que existem no artigo 123. São também casos muito pontuais, que muitas vezes são processos demorados, mas extremamente demorados, porque dependem de uma série de provas e uma série de situações. Mas existe também o artigo 123. Então perceba, nós temos 87A, 90, 91.4, 92.3, 93.3, 122 e 123. Parece conta de mentiroso. 7. Mas não é. É a realidade. Tá? E talvez ainda mais algum outro. Então esquece a história da mentira. Mas tem alternativas. Portanto, veja exatamente qual é a sua situação
e procure uma alternativa. Se não tiver, então eu lamento, porque não há nada a ser feito no seu caso, porque você iniciou o seu projeto de migração para Portugal de forma errada e agora está pagando a conta. É assim que acontece, é assim que é a vida. Nada mais pode ser feito. Então, por este vídeo, por este dia e por este horário é o que nós tínhamos. Quero deixar um grande abraço a todos, agradecer àqueles que já nos acompanham, convidar aos que estão assistindo ao canal e ao vídeo pela primeira vez, para que se inscrevam também no canal. Sempre lembrando, gente, bate o martelinho, como diz um grande amigo meu, bate o martelinho, dá o like aí. Por quê? Porque faz com que este vídeo seja apresentado a mais e mais pessoas, e isto é muito importante para nós do canal, para que estas informações cheguem o mais longe possível. No mais, um grande abraço e até breve.